Você tem certeza de que conhece o planeta em que pisa? Você já parou para pensar que a Terra pode ser mais estranha do que qualquer filme de ficção? E o mais assustador não é isso. O assustador é que muita coisa acontece aqui, agora, escondida à vista de todos, como se o planeta guardasse segredos de propósito, esperando o momento certo para nos lembrar que a gente não controla nada. Hoje, no Planeta Inimaginável, eu vou te levar por uma expedição que parece impossível. Lugares onde o chão arde há décadas, onde a água desobedece e sobe, onde tempestades têm um coração calmo como um templo, e onde até cabras decidem que o lugar delas é lá no alto, em cima de árvores. E antes de continuar, já me diz uma coisa. Qual dessas coisas você acha que é mais surreal, um portal de fogo no deserto ou uma cachoeira que sobe para o céu? Comenta aí, porque no final eu vou te perguntar de novo. E eu quero ver se você mudou de ideia. E já aproveita. Se você curte curiosidade, ciência e aquelas histórias que fazem o cérebro dar um clique, se inscreve no canal agora, porque os próximos minutos vão ficar cada vez mais inacreditáveis. E eu prometo, o que vem mais adiante parece mentira, mas não é. E para começar, eu preciso te levar para um lugar que parece uma ferida aberta na Terra. Um lugar que não deveria estar queimando até hoje. Um buraco que pegou fogo e nunca mais apagou. No meio de um deserto gigantesco, no Turcomenistão, existe uma cratera enorme. Não é um vulcão, não é um meteorito. É um buraco que arde dia e noite há mais de meio século, como se o planeta tivesse acendido um fósforo e esquecido ali. Tudo começou quando perfuraram o solo atrás de gás natural. Só que o chão cedeu. E de repente, abriu-se uma cavidade soltando gás em quantidade absurda. A solução que parece lógica na hora do desespero: queimar o gás para evitar intoxicação e risco de explosão. A ideia era simples. Em alguns dias, o fogo apaga. Só que o fogo não apagou. E agora, imagina a cena. Um buraco gigantesco, brilhando como um forno, iluminando a noite do deserto. Parece cenário de outro mundo. E é aqui que entra a primeira pergunta que eu quero que você responda nos comentários. Você teria coragem de chegar perto? Sim ou não? O mais curioso é que esse lugar não é só um espetáculo. Ele é uma janela para o que está escondido sob nossos pés. Reservatórios subterrâneos, pressões, gases, uma força silenciosa. E tem mais. Mesmo nas bordas, onde o calor e o solo impregnado de hidrocarbonetos deveriam espantar qualquer coisa viva. Cientistas encontraram micro-organismos extremos, capazes de aguentar condições que lembram outros planetas. E aí vem a provocação. E se a vida, lá fora, não for como a gente imagina? Mas como a Terra já está treinando aqui? Agora segura esse pensamento, porque mais adiante eu vou voltar nele quando a gente falar de um lugar que parece um arquivo secreto do tempo. Mas antes, deixa eu te mostrar um fenômeno onde por alguns segundos a gravidade parece piscar. 2. Quando a cachoeira sobe. Você sempre viu água cair, sempre. Desde que o mundo é o mundo. Mas em certos momentos raros, em certas tempestades, o vento fica tão violento que ele faz algo que parece impossível. Ele empurra a água para cima. Não é spray leve. É como se a queda d'água se transformasse numa cortina inclinada, como se o rio tentasse voltar para o céu. É rápido, é difícil de testemunhar, e quando acontece, parece que a natureza está brincando com a nossa certeza mais básica. Deixa eu te perguntar, se você visse isso ao vivo, você acreditaria no que seus olhos estão vendo? Ou ia achar que é truque? E já deixa o like se você está curtindo essa viagem, porque isso ajuda demais o Planeta Inimaginável a chegar em mais gente que ama ciência e mistério. E se inscreve, porque o próximo fenômeno é um dos paradoxos mais assustadores do planeta. Um lugar onde o caos vira silêncio. 3. O templo no meio do inferno. O olho do furacão. Imagina estar no meio de uma tempestade que rasga tudo. Ventos capazes de destruir estruturas, arremessar objetos como se fossem de papel. E de repente, depois de minutos de turbulência, silêncio. O céu abre.
A visibilidade fica limpa. O ar parece descer em vez de subir. Você está dentro do olho do furacão. É como se a atmosfera criasse uma sala secreta no centro do pesadelo. Um círculo de calma cercado por uma muralha viva de vento e chuva. E é isso que faz o fenômeno ser tão hipnotizante. A natureza coloca paz dentro da destruição. Agora pensa comigo. Como uma coisa dessas é possível? Como o mesmo sistema consegue ser, ao mesmo tempo, a maior violência e a maior quietude? Houve um furacão, em 2005, que chamou a atenção justamente porque o olho ficou tão bem definido que imagens de satélite mostraram detalhes raros. E quando caçadores de tempestade atravessaram a parede externa e entraram no centro, alguns descreveram aquilo como uma experiência quase espiritual, como atravessar uma porta. E essa palavra importa. Porta. Porque o planeta está cheio de portas disfarçadas. E uma delas aparece no céu. Não feita de nuvens, mas feita de fumaça e fogo. Só que ninguém acreditava nisso por muito tempo. 4. Anéis no céu. Os círculos que saem de um vulcão. Na Sicília, existe um vulcão que há séculos assusta e fascina. O Etna. Por décadas, pescadores e agricultores falavam de algo estranho. Círculos perfeitos surgindo acima da montanha, flutuando como se alguém estivesse desenhando no céu. Muita gente tratou isso como exagero, até que câmeras modernas capturaram. Verdadeiros anéis de vapor e gás, girando e subindo, quase simétricos demais para serem reais. Eles acontecem quando gases escapam por uma abertura com formato adequado, e as condições do ar estão estáveis o suficiente para manter aquele anel inteiro. O resultado é uma assinatura visual que parece uma mensagem, como se a Terra estivesse escrevendo. E aqui vai uma pergunta bem direta. Se você visse esses anéis sem contexto, o que você ia pensar? Fenômeno natural? Sinal? Coincidência? Agora, segura essa sensação de isso não deveria existir. Porque a próxima coisa é uma tempestade tão organizada que parece ter inteligência. 5. A supercélula, a tempestade que vira uma máquina. Em certas regiões planas dos Estados Unidos, às vezes o céu não forma um temporal comum. Ele forma uma estrutura gigantesca e giratória, a supercélula. Enquanto uma tempestade normal nasce e morre rápido, a supercélula pode durar horas. Ela se alimenta de contrastes: ar seco de um lado, ar quente e úmido do outro. Quando essas duas atmosferas se encontram, a instabilidade vira combustível. E o que ela produz? Granizo do tamanho de bola, raios violentos, tornados, às vezes tudo junto. O mais assustador é a sensação de ordem no meio do perigo, como se o céu tivesse decidido virar um motor. E tem gente que segue essas tempestades de propósito, arriscando tudo, só para entender como elas funcionam. Agora, você teria coragem de perseguir uma tempestade para chegar perto do conhecimento? Ou tem coisas que é melhor admirar de longe? E falando em coisas que parecem uma escolha estranha, vamos para um lugar onde animais fizeram uma decisão que parece totalmente errada, mas faz todo sentido. 6. Cabras em árvores. A cena que parece montagem. No sudoeste do Marrocos, existe um cenário que engana a mente. Cabras empoleiradas em árvores, equilibradas em galhos finos, como se fossem pássaros. Elas sobem em árvores de argan para alcançar frutos difíceis. Parece maluquice. Até você perceber que isso cria uma parceria involuntária. Ao comer os frutos, elas ajudam a espalhar sementes pelo caminho. Um empurrão ecológico que mantém a árvore viva em um ambiente seco e duro. E aqui vai a pergunta: você acha que isso é esperteza ou puro instinto? Porque quanto mais a gente olha para a natureza, mais a linha entre os dois fica nebulosa. Agora, se isso já parece estranho, espera até você ver plantas que desistiram de ser plantas no sentido comum e decidiram virar caçadoras. 7. Plantas carnívoras, quando o imóvel vira predador. Em lugares onde o solo é pobre, algumas plantas adotaram uma estratégia radical. Em vez de buscar nutrientes na terra, elas passam a buscar na carne.
Elas atraem insetos, prendem, digestionam. Algumas fecham armadilhas em frações de segundo. Outras criam recipientes profundos, com líquidos e enzimas que desmontam a presa. É um paradoxo perfeito. O predador que não corre, não pula, não caça, mas vence do mesmo jeito. E me diz, se você fosse um inseto, qual seria mais assustador? Uma armadilha que fecha ou um poço do qual você não consegue mais sair? E se você está curtindo esse tipo de história, se inscreve no canal agora, porque o próximo lugar parece ter sido pintado por alguém que não conhece limites de cor. 8. Um rio que vira arco-íris por alguns meses. No coração da Colômbia, existe um rio que, em uma época específica do ano, muda de aparência como se o planeta resolvesse fazer arte. Ele exibe tons de vermelho, rosa, amarelo, verde e azul, tudo junto. O segredo não é tinta nem magia, é vida. Uma planta aquática que só floresce sob combinações muito específicas de luz, temperatura e correnteza. Fora dessas condições, ela não vira espetáculo. E isso torna tudo ainda mais fascinante. A beleza não é constante, ela é temporária. E talvez seja por isso que marca tanto. Agora pensa, se você tivesse que escolher um único momento do ano para ver algo assim, você iria? Ou você é do time que prefere não criar expectativas? Mas calma, porque o próximo ponto da nossa expedição é um buraco azul no mar que parece um olho gigante olhando de volta para a gente. 9. O grande buraco azul, o abismo que guarda pistas do passado. No Caribe existe uma formação circular, profunda e escura, cercada por águas claras. Um buraco que parece impossível. Uma expedição famosa mergulhou ali e encontrou algo que muda totalmente a forma como a gente interpreta o lugar. Formações de cavernas, estalactites e estalagmites, em profundidade. E isso só acontece se no passado aquilo já foi uma caverna seca, com ar. Ou seja, o que hoje é mar, um dia já foi chão. E esse lugar virou uma espécie de arquivo geológico, guardando sinais de eras antigas, de níveis do mar diferentes, de um planeta que muda mais do que a gente gosta de admitir. E aqui vai um loop aberto para você não sair do vídeo. Mais adiante eu vou te contar sobre um evento que fez o céu mudar de cor do outro lado do mundo. E a razão tem tudo a ver com o planeta respirar e se transformar. Só que antes disso, eu preciso te mostrar o que acontece quando a Terra mistura dois elementos que parecem incompatíveis: fogo e água. 10. Quando magma encontra água, explosões que parecem gritos. Se magma extremamente quente encosta em água, a água vira vapor quase instantaneamente. E vapor ocupa muito mais volume. O resultado pode ser uma expansão explosiva capaz de triturar rocha, lançar cinzas e fragmentos com violência absurda. É como se o planeta soltasse um grito. Esse tipo de explosão já foi observado em lugares diferentes e, em casos extremos, vira desastre histórico. E existe um nome que ecoa como símbolo de destruição: Krakatoa, 1883. A explosão foi tão intensa que ondas gigantes varreram costas. A ilha foi parcialmente destruída, e as consequências foram sentidas longe demais. O céu, em vários lugares do planeta, ganhou tons estranhos por meses. E aqui vai a pergunta que eu quero que você responda com sinceridade. Você já viu um pôr do sol tão vermelho que parecia irreal? Porque eventos assim, em escala monstruosa, conseguem pintar o planeta inteiro. E tem algo ainda mais inquietante. No mesmo lugar onde a destruição aconteceu, surgiu um filho, um novo vulcão, como se a Terra estivesse escrevendo continuação. Agora, vamos sair do fogo e entrar na noite, porque no escuro existem florestas que parecem ter estrelas no chão. 11. Luz viva no chão. Fungos que brilham. Você anda num ambiente úmido, escuro, e de repente percebe um brilho esverdeado discreto, como se o chão tivesse pequenos pontos de luz. Não é vagalume, é fungo. Alguns fungos produzem luz por reações químicas internas.
A hipótese mais forte é que esse brilho ajude a atrair insetos, que acabam carregando esporos e espalhando a espécie. A floresta vira um mapa luminoso, um pequeno universo no nível do solo. E aí eu te pergunto, isso te dá paz ou te dá arrepios? Porque, para muita gente, a parte mais estranha da natureza é perceber que, até no escuro, ela encontra um jeito de se comunicar. Agora, falando em jornadas, existe um animal que faz uma viagem tão absurda que parece impossível de mapear. E mesmo assim, ele faz. Todo ano. 12. A maior migração do planeta. Um pássaro que persegue o verão. Uma pequena ave marinha, a andorinha do Mar Ártica, faz uma rota gigantesca entre regiões próximas do Ártico e da Antártida. Ela praticamente vive caçando o verão dos dois hemisférios, acumulando mais tempo de sol do que qualquer outro ser vivo. O mais incrível não é só a distância, é a precisão. Ano após ano, ela retorna, encontra caminhos, ajusta rotas com ventos e condições do clima. E agora, a pergunta inevitável: como um cérebro tão pequeno consegue um GPS tão perfeito? A ciência investiga pistas como o campo magnético da Terra. E isso abre uma ideia que eu acho linda. O planeta não é só cenário. Ele também é instrumento. Ele guia. E, já que falamos de céu e energia, vamos voltar aos vulcões por um segundo. Só que agora, com um fenômeno que parece guerra no alto. Raios dentro de cinzas. 13. Raios vulcânicos. Trovões feitos de poeira e fogo. Em algumas erupções, uma nuvem densa de cinzas sobe e escurece tudo. Dentro dela, partículas se chocam, acumulam carga elétrica e, de repente, o céu se rasga em flashes. É como se uma tempestade nascesse dentro da própria erupção. E esses sinais podem até ajudar a identificar atividade vulcânica à distância, como se o planeta emitisse um alerta luminoso. E aí eu te pergunto, o que te assusta mais? O vulcão em si ou o fato de ele criar sua própria tempestade? Agora, segura firme, porque a próxima história mostra que até desertos têm memória. E às vezes, essa memória é água. 14. O deserto que já foi verde e ainda guarda água escondida. A gente olha para um deserto e pensa, isso sempre foi assim. Mas a Terra não funciona desse jeito. Ela muda, ela alterna, ela respira. A região do Saara, hoje imensa e seca, já teve períodos de paisagens férteis, lagos, vegetação, animais. E, em tempos ainda mais antigos, partes dessa área já estiveram sob o mar. E o mais impressionante, sob o deserto ainda existem reservas de água subterrânea, uma espécie de herança de épocas de chuva de milhares de anos atrás. E agora me responde, se o Saara pudesse voltar a ser verde no futuro, você acharia normal ou impossível? Porque a Terra já fez isso antes. E falando em movimentos gigantescos, existe uma migração no mar que parece uma maré viva, tão grande que ativa um banquete completo de predadores. 15. A corrida das sardinhas, uma explosão de vida em movimento. Em certos anos, bilhões de sardinhas se deslocam pela costa da África do Sul, formando massas enormes, densas, brilhantes, como um rio prateado no oceano. E aí o mar inteiro entra em modo caça. Golfinhos cercam, tubarões atravessam, aves mergulham, baleias sobem por baixo. Tudo acontece como se fosse coreografado. Só que tem um detalhe que torna isso ainda mais fascinante. Nem todo ano acontece. Depende da temperatura da água, das correntes, de condições delicadas, ou seja, o planeta também tem seus interruptores, e quando eles ligam, a vida explode. Agora, para fechar nossa viagem, eu quero te levar para um lugar que literalmente cria um clima próprio ao redor, um lugar tão poderoso que parece ter voz. 16. As cataratas que fazem fumaça e criam uma floresta. Na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue, as cataratas Vitória despejam um volume absurdo de água, formando uma cortina gigantesca. O impacto vira névoa, que sobe e se espalha como uma fumaça úmida, visível de longe. E essa névoa constante faz algo incrível.
ela alimenta um microclima. Um bolsão úmido ao redor, capaz de sustentar vegetação densa, como se uma pequena floresta existisse ali, porque a água chove de volta o tempo todo. E aqui vai minha última pergunta para você hoje. Se você pudesse visitar só um desses lugares, qual escolheria? A cratera em chamas, o rio arco-íris, o buraco azul, as cataratas que criam uma floresta? Comenta, porque eu leio de verdade. O planeta não é só casa, é mistério. Se tem uma coisa que essa jornada prova, é que a Terra não é um lugar resolvido. Não é um mapa completo. Ela é um organismo gigantesco, em transformação, criando fenômenos raros, paradoxos, alianças improváveis, explosões, migrações e milagres temporários. E lembra do que eu te perguntei lá no começo? O que era mais surreal? Um buraco pegando fogo há décadas? Ou uma cachoeira subindo? Depois de tudo que você viu agora, sua resposta mudou? Se esse vídeo te fez olhar para o planeta com outros olhos, então já deixa o like. Isso é o combustível do Planeta Inimaginável. E se inscreve no canal para não perder os próximos episódios, porque eu quero continuar te levando para lugares onde a realidade parece ficção. E mesmo assim, é ciência. E para você que ficou até aqui, escreve nos comentários a palavra inimaginável, para eu saber que você chegou no final. A gente se vê no próximo vídeo. Até já!